Vamos lá, minhas irmãs, começando aqui nosso último bloco da quinta aula. É a quinta aula de Introdução ao Novo Testamento 2, é o último bloco, tá bom? Nós estaremos agora concluindo a carta, a Epístola aos Efésios. Tudo bem até aqui? A cidade antiga de Éfeso, tá bom? Então, deixa eu compartilhar aqui o próximo slide. A cidade antiga de Éfeso, irmãos. A cidade ficou famosa pelo templo de Ártemis, concluída por volta do ano 550 a.C., considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Após o édito de Tessalônica do imperador Teodósio I, o templo foi destruído em 401 depois de Cristo, ou seja, esse templo foi erguido no ano 550 antes de Cristo e foi destruído no ano 401, ou praticamente 900 anos depois, por uma multidão liderada por João Crisóstomo. A gente vai trabalhar sobre isso, história eclesiástica, tá bom? Agora eu não vou gastar muito tempo. Foi o local de 3 concílios da Igreja Cristã. O primeiro concílio de Éfeso, em 431 a.C., para combater o nestorianismo. O segundo concílio, em Éfeso, aliás, em 449, aqui antes de Cristo, não, meus irmãos. Desculpa, depois de Cristo, tá? Tá errado. Depois de Cristo, para combater o monofisismo. E o terceiro concílio, em 475, depois de Cristo, para se opor ao concílio de Calcedônia, tá bom? Então, lembra que eu tinha dito há pouco, no segundo módulo de hoje, quando eu falei sobre essa igreja, ela ter sido muito relevante nos dias de Paulo, ter tido pastores brilhantes cuidando dela, depois como Timóteo, depois João, o apóstolo João, depois Inácio de Antioquia, e depois nós temos também Policarpo, e ela continua sendo um centro onde o cristianismo ainda continuava muito forte, e foi o lugar onde se reuniu 3 concílios. E nas matérias nossas de teologia sistemática, quando nós falamos sobre essas doutrinas, a gente trabalha muito sobre essas polêmicas nas aulas de teologia sistemática, tá bom? Então, assim, não vou gastar tempo agora, porque a pauta agora é outra, né? Mas percebam como ela foi relevante, né? A cidade foi novamente parcialmente destruída por um terremoto em 614 depois de Cristo. Como essa região tem muitos terremotos, irmãos, acontece que, em virtude disso, ela é destruída, né? E pega, por exemplo, algumas construções antigas e vira ruína. É o que aconteceu, por exemplo, meus irmãos, com o farol de Alexandria, tá? Na aula de geografia bíblica, quando nós falamos do Egito, nós gastamos um tempo bem significativo no farol de Alexandria. O farol de Alexandria era gigante, meus irmãos, equivaleria, por exemplo, hoje a um prédio nosso, salvo engano, de 20 andares, ou de 10 andares, uma coisa assim, absurdo. Como que nós sabemos que o farol de Alexandria foi tão grande e suntuoso? Por causa, hoje, né, os mergulhadores viram essa base e partes do farol está lá dentro do mar até hoje. E aí eles fizeram a reconstituição. Depois peguem no YouTube, coloquem lá maquete do farol de Alexandria, peguem documentários, né, nesses canais como Discovery, Story Channel, e vocês vão ver que brilhante. Então, quem destruiu o farol de Alexandria foi um terremoto muito violento, e aquele farol, que era uma das 7 maravilhas do mundo também, veio a ruínas, né? Aqui, no caso, o templo de Diana foi destruído, né? Porque, deixa eu até dar uma explicação aqui, meus irmãos. Teodósio I é aquele imperador romano que vem depois de Constantino. Constantino pratica o Édito de Milão, no ano de 315, onde ele diz: o cristianismo deve ser respeitado no império. Foi uma diferença violenta, porque até então
o cristianismo ele não era bem visto. Então, a partir de Constantino, o cristianismo teve folga. O cristianismo pôde se reunir livremente, pôde se construir igrejas onde surgem as basílicas. Ou seja, o imperador romano foi tratado a pão de ló, porque outrora eles eram perseguidores, agora eles são amigos. Então, perceba, foi uma coisa assim absurda. Então, quando a gente critica os pais da igreja, como por exemplo Eusébio de Cesareia, que ele era um defensor dos imperadores, não é que eles eram defensores, meus irmãos, era só chumbo grosso durante 300 anos, perseguindo, jogando aos leões, queimando, virando tocha viva, sendo mortos os nossos irmãos e os nossos líderes, e de repente vem um imperador que é o mais poderoso dos dias, que muda a sede do Império Romano de Roma para Constantinopla, e ainda fala, não persigam mais os cristãos, a partir de hoje eles são bem-vindos no Império, acabou. Então, ficou uma coisa assim, saiu do inferno e virou céu, virou paraíso. Virou quase as bodas do Cordeiro para aqueles irmãos que viviam naqueles dias. Até porque um pouco antes de Constantino, tinha tido uma das perseguições mais violentas contra o povo cristão, imperadores anteriores. O que acontece? Passam-se algumas décadas, tem vários acontecimentos entre os sucessores de Constantino, mas Teodósio, ele é alguém que ele agora, como imperador, ele vai dizer o seguinte, ele vai cravar uma estaca que vai mudar a história mundial, a Europa e nós. Porque ele vai dizer que o cristianismo é religião oficial do império. Ou seja, não é só mais bem-vindo. Agora o cristianismo tem que ser a religião oficial. Se você quer ser de outra religião, você pode ser. Se você quer cultuar o panteão grego-romano, você pode. Mas nós, imperadores, seremos cristãos e defenderemos o cristianismo. Foi isso que ele fez. Por isso que o cristianismo foi institucionalizado. E ali onde a gente diz que com Constantino e com Teodósio que nasce o romanismo. Entendeu? Então, agora, essa cidade, que é Éfeso, que tinha ainda ali o templo de Diana, aquilo foi politicamente uma agressão, porque agora o império é cristão. Percebem, irmãos, quando a gente une a fé com a política, então por isso que aqui, liderado por João Crisóstomo, que foi um dos pais da igreja, eles destroem o templo de Diana. Entenderam? Foi por isso. Só explicando aqui para vocês entenderem o contexto. Porque, irmãos, entender o contexto e a época é importante para a gente não fazer julgamentos descabidos, tá bom, meus irmãos? E uma última pausa aqui para a gente prosseguir. Quando a gente não enxerga a história e enxerga e tenta compreendê-la em todas as suas nuances, a gente acaba fazendo julgamentos muito pequenos e vesgos. Isso é um defeito nosso, até mesmo religiosos e de seminaristas. E a gente tem que estudar um pouco mais para a gente compreender a história, para a gente entender aqueles dilemas, os contextos, as lutas, porque só assim a gente consegue, eu não diria concordar, mas pelo menos compreender, porque eles agiram como agiram, tá bom? Isso vale, né, para o cristianismo aqui da patrística, vale para o cristianismo católico, ortodoxo grego e para o nosso cristianismo protestante. Tá bom, meus irmãos? Não estou aqui endossando os nossos erros, mas eu estou dizendo, a gente só compreende a história estudando e entendendo os momentos de tensão que eles viveram. Tá bom? Tudo bem? Ficou claro aqui? Alguma pergunta, alguma dúvida? Vamos lá. Então, aí temos a carta à igreja de Éfeso, em Apocalipse capítulo 2, do versículo 1 ao 7. Não vou ler toda agora, tá bom, meus irmãos? Mas leiam depois. E aqui temos o templo de Diana. Olha só, o primeiro templo foi destruído no século, ou melhor, foi destruído no século VII antes de Cristo pelos sumérios. Olha os sumérios aqui. O segundo templo foi reconstruído por Creso, rei da Lídia, tinha 127 colunas, com 20 metros cada, foi destruído em 356 a.C. por Heróstrato, tá bom? Ou seja, o templo de Diana teve 3 fases, tá bom?
E o terceiro templo foi reconstruído por Alexandre o Grande, 20 anos mais tarde. Era mais modesto que o anterior e possui uma pintura do próprio Alexandre que foi feita por Apelles, o maior pintor da antiguidade grega. Era o templo da época de Paulo, ou seja, o templo de Diana, ou de Artemis, nos dias de Paulo, era esse que foi reconstruído por Alexandre. Mas temos esse segundo templo aqui, que Cresso, rei da Lídia, tinha feito, que era muito mais suntuoso, tá bom? E aqui é uma maquete do templo de Diana, tá joia, meus irmãos? Aqui, Diana dos Efésios. Artemis, ou Diana, como chamavam os romanos, é a filha de Zeus e irmã gêmea de Apolo. Nasceu um dia antes do seu irmão, ajudando inclusive sua mãe no momento do parto. Como viu que sua mãe sofreu muito na hora do parto, pediu a Zeus que não queria casar-se e nem ter filhos. Assim, Artemis é uma deusa virgem. Isso tudo está dentro da mitologia grega e romana, tá bom, meus irmãos? Homero se refere a ela como a deusa com arco e flecha. Artemis, além de ser considerada deusa da lua, é também conhecida como a deusa da caça e da natureza, protetora dos animais selvagens e das mulheres grávidas, por ter ajudado sua mãe durante o parto de seu irmão. Seus sacerdotes se castravam, o que até para os romanos era uma prática terrível. Olha só. Então, Artemis e Diana são os mesmos nomes da mesma deusa. Artemis é na cultura grega, Diana é na cultura romana. É o mesmo deus, só com nomes diferentes. Agora, olha que interessante, irmãos. Os sacerdotes se castravam. Eu fui atrás, né, dessas informações. Nesses dias, eles começavam a entrar em transe ali, fazer as suas danças, e de repente eles pegavam cacos de telhas ou de cerâmicas, e ali eles esquartejavam, né, os seus testículos, ou senão todas as suas genitálias. E ali esses sacerdotes, a partir dessa castração, se dedicavam à deusa Diana, ou Artemis, por toda a sua vida, porque já que ela era uma deusa virgem, eles também agora praticavam a castração. Mas essa castração não tinha higienes, não tinha preparos médicos, e era ali no meio dos transes, das danças e das invocações deles. Então, muitos desses sacerdotes acabavam tendo contaminação e morriam. Então, os romanos, quando eles estavam dominando, o ato da automutilação, autopenitências ou da castração, os próprios romanos eram contra. Então percebam que, olha só, o grau de devoção que as pessoas tinham por essa deusa. Olha o terreno em que Paulo foi pregar o evangelho, e quando a gente vê aquele episódio de que eles queimaram seus livros de magia, percebam o grau de libertação deles. Olha como uma cultura já tinha sido estabelecida por séculos. Nos dias de Paulo, já tinham se passado 5 séculos. Interessante, né, irmãos? Então, quando a gente vê esse cenário, a gente vê o quanto uma religião, muitas vezes, ela vai sendo consolidada no meio de uma cultura. Tá bom? Só essas informações para vocês saberem, né? Aqui é o desenho dela, ou melhor, a imagem dela, né, como caçadora. E aqui também podem ver o que seria isso daqui, irmãos. São os seios, né? Já que ela era a rainha dos Efésios, ela amamenta, ela tem muitos seios, ela é próspera, entendeu? As deusas antigas tinham essas construções porque ela era próspera, ou seja, ela gerava prosperidade. Então era uma maneira de mostrar, né, que quem fosse a ela e a adorasse teria as bênçãos dela, né? Por isso que percebam, irmãos, como foi difícil a igreja ter vencido aqui. Quando eu falei que era um quartel-general, porque eles foram na contracultura nos dias de Paulo. E fizeram o seu trabalho de base, de proclamar o evangelho, e assim continuaram durante séculos. Tá bom, meus irmãos? Então, tudo bem até aí? Alguma pergunta? Já vemos a localização, né? Aqui é a biblioteca de Celso, que foi achada. Portão de Augusto, uma outra achado arqueológico. Odeão, como eu mencionei há pouco. O teatro que a gente passeou.
todos esses achados arqueológicos e esses pontos, vocês podem colocar no Google Earth aqui e fazer um passeio por lá, meus irmãos, porque temos muitas outras fotos, tá bom? E, inclusive, alguns vídeos, quando você vai para o Google Maps, alguns turistas publicam vídeos desses passeios, tá bom? E aqui é a Estrada Romana em Éfeso, a tumba do apóstolo João, possivelmente ele foi enterrado aqui mesmo, tá, meus irmãos? Possivelmente. E aí paramos aqui na teologia básica, tá? Eu não vou prosseguir daqui, simplesmente porque essa teologia básica é brilhante. Então, eu vou dar ela na próxima aula, tá bom? A gente vai para ela e vai para Filipenses, tá bom? Como gastamos um tempo maior aqui em aula particular, a gente vai deixar para trabalhar isso daqui depois, tá bom? Tudo bem, minhas irmãs? Alguma pergunta, alguma dúvida? Não, pastor, tranquilo. Tranquilo? Uhum. Então, Acho que quando pegar a ponte também para o Apocalipse vai fazer sentido. Vai fazer muito sentido. Uhum. Vai. E a gente vai passear de novo aqui, dando uma ideia dessas 7 cartas, né? Tá bom? Amém, minhas irmãs? Parabéns aí por hoje, né? Porque hoje os nossos irmãos não puderam, né, estar aqui conosco, vão estar assistindo depois, mas vocês foram valentes aqui, nessa noite gélida. Quer dizer, nossa, né, Beatriz? Nossa irmã lá tá refrescante. Ah, inclusive, deixa eu dar um gostinho, irmã Sônia. Olha só que legal. A cidade de Jericó era uma cidade onde os reis, em arqueologia, a gente faz esse passeio, né? Era uma cidade em que, por exemplo, Herodes constrói uma casa de veraneio. Por quê? E porque a cidade de Jericó era uma das cidades mais antigas do mundo. Porque como ela está numa depressão, temos o mar Mediterrâneo, aí temos as montanhas ali, né, que fazem a construção ali de toda aquela parte logo depois das praias. Aí depois temos quase 1 quilômetro de descida em direção ao Rio Jordão, perto do Mar Morto. Então Jericó fica próximo ao Mar Morto, e como ela está numa depressão, e do outro lado do Mar Morto tem outras montanhas, então acaba sendo tipo um bolsão. Então, o clima de Jericó, ele é muito estável durante o ano todo. Então, o que os reis da antiguidade faziam? Construíam ali as suas casas, e era por isso que havia ali as muralhas de Jericó. A cidade era muito para frente dos seus dias, nos dias de Josué, porque todo mundo queria viver num lugar onde o clima médio era o quê? 25 graus o ano todo. Quando muito, 30 e pouco, depois não baixava dos 20, ou seja, o lugar ideal para se viver, né? Interessante, né? E a gente trata disso nas aulas de arqueologia. Aí a gente passeia lá em Jericó, vê os lugares, caminha um pouco, né? É muito legal. Tá bom? Deixei aqui só um gostinho para os irmãos que estiverem vendo a nossa aula, acompanharem lá nossos módulos de geografia bíblica, que vale a pena. A gente se divertiu muito. Tá bom? Então, minhas irmãs, obrigado, bom final de semana, que Deus abençoe, orem por nós para que a gente tenha bom êxito, né, cuidando do aprisco, das ovelhas, das que nos orgulham e das que nos dão trabalho, que afinal de contas é assim, né, a matéria-prima do pastor é a ovelha, e umas são facinhas de conduzir e outras são dificinhas, faz parte, é assim, tá bom? Orem por nós, e que Deus abençoe, e nos vemos terça-feira que vem, tá bom? Amém, amém. Deus abençoe, Amém. boa noite. Bom descanso, uma Sônia, bom final de semana, graças a Deus. Obrigada para vocês também, Deus abençoe, tá? Deus abençoe. Tchau, tchau.